São dois vídeos, né? Na verdade, parte 1 e parte 2 do nervo vago. O vídeo 1 tem tem mais de 7.000 e poucas visualizações. O vídeo 2 tem menos, acho umas 3.000 por aí, ok? Ou seja, a busca, né? E a procura por novas ideias. Então eu fico até assim, as pessoas como que elas realmente gostam, né? Ver novidades. E algo que está aí, né? Está na literatura e outras situações também que muitas pessoas não publicam, não pesquisam. E o campo é muito amplo para tudo. Então eu me interessei por nervo vago já há algum tempo, quando eu estava ministrando um curso Mulligan em Brasília e usando uma das técnicas do Mulligan para tratar a dor do joelho de um colega. Então o Mulligan, a gente trabalha sempre assim, né? A gente sempre pede alguém que venha à frente, que tem algum problema. Quem já fez o curso sabe muito bem como nós trabalhamos. E esse colega tinha uma dor no joelho esquerdo quando agachava. O sinal comparava no agachamento, em torno de uns 80, 70 graus, uma dor infrapatelar. Entrei com a técnica do Mulligan para joelho. A dor diminuiu, mas não zerou. Fala, Bruno, tudo bem, meu amigo? A dor não zerou e em seguida eu fui tentando outras coisas. Sou muito curioso e não me dei por vencido. Aí fui logo com raciocínio clínico, inervação ali, nervo femoral, né, joelho, safeno. Então tem todo o plexo também lombar envolvido e sacral, né? Aí fui na técnica da saque ilíaca, a dor também não mudou muita coisa. Fui ali na lombar, entrou também, já diminuiu um pouquinho mais, mas não zerou. Aí fui subindo. Quando cheguei lá na primeira vértebra cervical, em C1, a dor desapareceu como um encanto. Máximo agachamento, sem nenhuma dor. Né? Isso me deixou muito intrigado, as pessoas também na sala ficaram impressionadas, eu também, não soube o que estava fazendo, e a partir daí comecei, né, a pesquisar, comecei a buscar informações. É o que eu vou passar para vocês hoje, nesse primeiro momento, que é a parte 1 do nervo vago, basicamente é a origem do nervo vago, o nome dele, né, o que ele faz, para onde que ele vai, o que ele traz, né? Ou seja, a importância dele no nosso corpo, do nosso sistema. E no próximo terça-feira, no dia 19, né? Eu estarei falando sobre a teoria polivagal e o tratamento. Então hoje é só mais uma teoria. Então o tratamento, como eu posso tratar, que ferramentas que nós temos que podemos influenciar direta e indiretamente o nervo vago. Né? Então eu vou apresentar para vocês depois que apresentar a teoria polivagal. Então esse é um assunto para a próxima terça-feira. Então vamos lá, deixa eu começar aqui a apresentar para vocês, aqui vou voltar aqui no mesmo cenário das outras lives. Deixa eu ver aqui a sequência certinha para vocês. Bom, então nós vamos falar de um nervo que é considerado, né, um universo, na verdade. Tanto que ele é chamado de wonder nerve, quer dizer, é um nervo vagueante. Alguma literatura fala que é um nervo vagabundo. Ele está em toda parte. Né? E ele participa realmente, né, desse universo que é o corpo humano. Né? E possui naturalmente muitas funções conhecidas e ainda a serem descobertas. Então veremos o que a literatura mostra já de conhecidas. Demora um pouquinho que estou passando aqui todas essas imagens, tá ok, pessoal? Então vamos ver o primeiro aspecto. O nosso corpo, ele trabalha com um sistema de controle. Então tudo que nós estamos fazendo agora, né, que eu estou falando, né, estou sob uma tensão, é claro, né, vocês estão me ouvindo, certamente estão ansiosos para receber alguma informação, alguns também estão se alimentando, estão comendo, chegaram agora, estão cansados, ou seja, tudo isso
existe um controle dentro do nosso corpo humano, desse universo com o nosso corpo humano. E esse controle, geralmente, né, de uma forma bem ampla, ele é trabalhado ou executado por dois sistemas importantes. O sistema nervoso e o sistema endócrino. Né? O sistema nervoso é a via mais rápida, né? É a via mais rápida, ou seja, a transmissão de impulso elétrico viaja à velocidade da luz. E o sistema endócrino é um pouco mais lento em algumas situações, até aquele impulso chegar, aquela substância química entrar na corrente sanguínea, porém ela é um pouco mais duradoura do que o sistema nervoso. Porém, nós vamos falar naturalmente do sistema nervoso nesse momento. O nosso sistema nervoso está dividido basicamente em dois sistemas, né? O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, que aqui está envolvido, que é nesse primeiro momento, deixa eu botar novamente aqui a imagem, envolve basicamente o cérebro e o cordão espinhal. Tem também alguns autores que falam dois nervos que estão fora desse sistema, ou faz parte do sistema nervoso central, mas fora do cérebro, que é o nervo óptico e o nervo olfatório. Né? Por quê? Porque ele não tem conexões intermediárias, eles têm vias diretas para centros da visão e o centro do olfato. Então eles não passam por meios, né, por núcleos de comunicação ou de integração. Então o sistema nervoso, de uma certa forma, está envolvido pela membrana dura mater, ou seja, todo esse envoltório do cérebro e o cordão neural, ou a coluna, né, a coluna espinhal, envolvida pela dura mater, está protegido pelo líquor e desempenha naturalmente muitas funções do nosso corpo humano. Então, desde a parte emocional, como desejos, né, sofrimentos, etc., e também trabalha com regulações, assume um poder de regulação, como batimento cardíaco, a síntese e liberação de hormônios, a temperatura corporal, etc. Então, basicamente, esse sistema nervoso central, ele tem um controle, né? Um controle geral de todas as informações que estão acontecendo no nosso corpo humano. O sistema nervoso periférico é o que vai nos importar agora nesse momento. Ele é dividido em dois grandes grupos, né? O sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso somático. Bom, o sistema nervoso somático não é o que nós falaremos hoje, mas sim o sistema nervoso autônomo. Tanto um quanto o outro, desses dois temas, possuem fibras de aferências e fibras de eferência, ou seja, fibras motoras que executam, que levam informações para, no caso, o sistema nervoso somático, para músculos, né? Ou seja, a parte voluntária, e o sistema nervoso autônomo, a parte motora, que vai controlar naturalmente secreção de glândulas, etc., até musculatura lisa. A parte de aferência envolve basicamente o sistema nervoso autônomo, são as fibras, são as informações dos receptores localizados nas mais diversas estruturas do nosso corpo humano, como os barorreceptores, os quimioreceptores, os mecanorreceptores. E esses receptores, eu sempre costumo dizer nos cursos como isso, como o Maitland principalmente, é muito importante a gente ter noção de como funciona essa recepção dessa informação. Então, a todo instante nós estamos recebendo informações e alguém tem que controlar isso. E toda a informação que é recebida, que é uma ação, tem uma resposta, que é uma reação. Então, não esqueço
daquela sequência, né, da via de recepção, que começa com a transdução, ou seja, um estímulo mecânico, um estímulo químico ou um estímulo de pressão, ele é transcodificado por um impulso elétrico, então ele é conduzido, é transmitido via a coluna, que chega até o corno posterior da coluna, e ao longo da coluna ele é modulado. Existe uma modulação desses sinais por vários centros. E é justamente nesse meio, após a transmissão e nesse estágio de modulação, que nós interceptamos de várias formas, ou seja, com várias terapias que nós utilizamos, até chegar no nosso cérebro, em centros cerebrais, para perceber. Então, essa via, desde da transdução até a percepção, tem um efeito principalmente para a dor, mas também pode ser utilizado para outras situações em que o cérebro percebe alguma alteração, alguma anormalidade, e rapidamente tem aqui a via de execução, né? A via efetora. Então, o sistema nervoso autônomo, sistema nervoso simpático, basicamente eles vão trabalhar, né, com essas duas vias de aferência e vias de eferência. E aprofundando um pouquinho mais, o nosso sistema nervoso autônomo, basicamente dividido em dois sistemas, né? Na verdade, 3 sistemas: sistema nervoso autônomo simpático, parasimpático e o entérico. O sistema simpático é aquela situação de ação, né? De fuga, de luta, onde vários órgãos, várias unidades estruturais do seu corpo estão em alerta para se proteger de uma agressão com relação à fuga ou uma luta. O sistema parasimpático, por outro lado, ele já tem uma ação mais de preservação, né? De restituição, de restauração da nossa energia, do nosso corpo humano. Então, antigamente se pensava que eles eram antagonistas de uma certa forma, mas nós veremos na próxima live que eles não têm uma ação antagonista, né? Eles trabalham realmente em conjunto, não como antagonista, mas sim um ajudando o outro para manter a homeostase do corpo humano. O sistema nervoso simpático, ele tem fisicamente, ele tem uma origem, né? Tem as suas fibras sendo distribuídas a partir da primeira vértebra torácica T1 até L2. As suas fibras pré-ganglionares são muito curtas e as pós-ganglionares são muito longas. Por que isso? Porque eles podem distribuir para mais órgãos e vísceras essas informações. Também tem 3 núcleos, ou 3 gânglios, né? Que também geram ou recebem essa informação simpática ou levam informação simpática, que é o gânglio cervical superior, o médio inferior, também chamado estrelado. Já o sistema parasimpático, o grande, né? Provedor do nervo vago, ou seja, veremos daqui a pouco de onde ele começa, qual é a origem do nervo vago. E temos também a parte parasimpática a partir da segunda vértebra sacral até a quarta vértebra sacral. Então, todo esse sistema, eles têm essa distribuição, sendo que as fibras do sistema parasimpático, as fibras pré-ganglionares são muito longas. Elas, após ganglionares, são muito curtas, ou seja, ela distribui justamente em locos naquela estrutura ou naquela víscera ou órgão que está sendo inervado pela porção parasimpática. A origem do nervo vago. Basicamente, o nervo vago tem a origem ali na medula, basicamente na ponte, formação de 4 núcleos. São 4 núcleos. Esses núcleos também são importantes na próxima live, na teoria polivagal. Esses 4 núcleos são núcleos sensitivos e 2 núcleos motores, ou seja, sensoriais e efetores. Os núcleos da parte interna, que nós estamos vendo ali, que é... Vamos começar pelo assim, mais baixo ali, que é esse amarelinho ali, que é o núcleo espinhal do nervo trigêmeo.
Esse núcleo, ele é somente aferente, ele recebe fibras. Essas fibras vêm principalmente da porção da dura mater posterior, ou seja, da meninge posterior, da concha aqui do ouvido, na região auricular, da pele da região posterior do ouvido ou da orelha, do meato acústico externo, da porção externa da superfície timpânica, da membrana timpânica, da faringe e da laringe. Então, todas as informações eles recebem dessas estruturas, chegando até ao núcleo, né, aferente, que é o núcleo espinhal do trato trigeminal. O outro núcleo, que também é aferente ou sensorial, é o núcleo do trato solitário. Está ali justamente esse em verde ali, né? Esse é um dos principais núcleos que existe do nervo vago, porque ele recebe informação basicamente de quase todos os órgãos, né? E vísceras do nosso corpo, na região abdominal, da caixa torácica, como coração, pulmão. Então, basicamente, ele vai receber todas as informações desses receptores que estão localizados nessas estruturas e quimiorreceptores também, principalmente na região dos corpos aórticos, ali do arco, né? Do arco da aorta. Então, o trato solitário é eferente e o trato trigeminal espinhal também tem uma função de aferência, de recebimento. Os dois outros, né, que são os motores, é o núcleo ambíguo, que é esse que está mais aqui em cima. Esse núcleo ambíguo, ele vai fornecer informação para os constrictores na região inferior, superior e média, o levador do palato, para a musculatura, né, da língua, e principalmente o músculo da língua, o palato grosso, é o único músculo estriado que existe ali, que é inervado pelo nervo vago, o plexo faringeal e a região do osso, da região do ocioide e da musculatura da laringe. E o motor dorsal vagal, que é o último, né, que é também referente, ele vai inervar, vai controlar a musculatura lisa, né, e as glândulas da faringe, da laringe e das vísceras da região torácica e do abdômen. Ou seja, então esses 4 núcleos, todos eles estão ali já, tem a formação formando o nervo vago. E o nervo vago, a emergência dele a nível de crânio, deixa eu mudar aqui a imagem para ter uma visão melhor. Ele emerge justamente ali no forame jugular, juntamente com o 9º par, que é o glossofaríngeo, e o 11º par, que é o nervo acessório. Então, no forame jugular, são 3 nervos parascranianos que emergem nessa região. E de quebra, quase próximo também ali, nessa próxima imagem, nós podemos observar, temos a conjugação também do 12º par, que é o nervo hipoglosso. Só um detalhe nessa imagem, para todos terem uma ideia, o 11º par, que é o nervo acessório, as fibras deles iniciam lá embaixo, em C6, até C2, C1, C2, e emerge para inervar os 2 grandes músculos dessa região, que é o esternocleidomastóide e as fibras, né, do trapézio superior, trapézio alto. Muito bem. Continuando aqui. Então, nessa situação, nós temos basicamente o nervo vago, fazendo um resumo, é o nervo par craniano, ele, a função parasimpática, só existem mais 3 nervos parascranianos parasimpáticos, que é o oculomotor, o facial e o glossofaríngeo, são os 4 únicos nervos parascranianos parasimpáticos do nosso corpo humano. O nervo vagus tem uma taxa, né, de volume de fibras aferentes em torno de 80% a 90% e de fibras eferentes de 20% a 10%. Nós vimos já agora há pouco através dos núcleos, né? O dorsal motor e o ambíguo são os 2 núcleos motores, sendo que
Basicamente, nós vemos daqui a pouco, basicamente 80%, quase 80% das fibras aferentes provém do intestino. E a gente vai ver a importância do intestino no nosso corpo humano. De uma forma geral, nós temos que o cérebro, né, através do cérebro, tem essa conexão com a região do pescoço, essa região do pescoço, coração, a laringe, a faringe, o esôfago, tem uma conexão com o ouvido ou com o pavilhão auricular, tem uma relação com a região da cervical, com relação a todo o tórax, ou seja, pulmão, coração, e todo o abdômen, que formam todo o trato, né, digestivo, desde o esôfago, estômago, o estômago, o intestino delgado, intestino grosso, sigmoide, reto e ânus. Então, formando todo esse aparato. Afora também fígado e pâncreas, vesícula biliar. E o único órgão que não tem uma inervação direta com o nervo vago é o baço pâncreas. Os demais órgãos e vísceras têm uma inervação, principalmente de aferência desses órgãos e dessas vísceras. Vamos ver os detalhes de cada uma deles. Lá na frente você vai entender por que eu estou passando tudo isso. Então, para quem faz a auriculoterapia, aí está mais uma prova, né, da eficiência e eficácia quando nós fazemos uma auriculoterapia aos nossos pacientes. Tem estudos científicos mostrando, né, principalmente nessa região da concha, a concha superior e inferior, onde estão localizados os órgãos e vísceras do nosso corpo. Então, a inervação é do ramo auricular do nervo vago. Tem estudos, até no Pedro, mostrando eletroauriculoterapia para tratamento de problemas cardíacos, né, fazendo uma eletroauriculoterapia no paciente. A porção superior da aurícula tem uma inervação trigeminal, principalmente mandibular, e a porção inferior do nervo da nível cervical alta, C1, C2 principalmente. Então essa seria a primeira investida, né? A primeira concentração do nervo vago. Um detalhe importante, essa região da concha cimba, ou da concha, é a única área do corpo humano, a nível de pele, que tem uma inervação vagal. As demais áreas, estruturas, a inervação vagal é tudo mais interna no nosso corpo humano. Com relação à faringe e laringe, a função básica do nervo vago é essa que estou mostrando para vocês, são informações motoras, informações sensoriais. De uma certa forma, tem uma participação principalmente na fisiologia do comer e do engolir e a conexão ao mesmo tempo da respiração, né? Do momento que nós respiramos, no momento que nós nos alimentamos e engolimos, então esse mecanismo automático que existe é controlado principalmente pelos dois nervos, o nervo vago e o nervo glossofaríngeo. E é uma atividade muito complexa, porque além desses nervos, envolve mais de 30 nervos e músculos, né, para executar todas essas atividades. Para vocês terem ideia, o nervo trigêmeo participa, né, em músculos mastigatórios, principalmente o digástrico, a porção anterior. O nervo facial também, que é o sétimo par, o nervo trigêmeo, o quinto par. O nervo facial, que é o sétimo par, também tem a sua participação com os músculos faciais, com as mímias faciais, naturalmente, essa musculatura da boca. E a parte do digástrico, fibras posteriores. O hipoglosso, que é o 12º par, ele tem uma participação enorme, principalmente dessa musculatura do ocioide. O ocioide é importantíssimo nessa regulação, principalmente na questão da deglutição, né, e da fala também. E, conforme já falei para vocês, o músculo palato grosso, ele é o único músculo estriado da língua, né, que tem uma inervação vagal. Algumas disfunções, deixa eu mostrar a próxima imagem para vocês.
Algumas disfunções que se encontram, né, que é vista com relação quando há uma alteração com relação ao nervo vago ou hipoglosso, problema de disfagia, disartria, problemas de, deixa eu ver aqui para não me perder para vocês aqui, assim, disfonia, a rouquidão e dispneia. A disfonia é quando ocorre uma alteração, né, do som, ou seja, geralmente está relacionado diretamente com a laringe. A disartria é uma deficiência na articulação de palavras da fala. Então, isso também tem várias causas. Então, quem já estudou quando nós apresentamos sobre os problemas vasculares, né, com relação à artéria vertebral, um dos 5 Ds é a disartria. Então, também pode ser um problema de artéria vertebral. Mas também pode ser problemas internos cerebrais e também problemas do nervo vago ou do glossofaríngeo levando uma disartria. A rouquidão, que é o hoarseness, geralmente é um problema maior de alteração do nervo vago, uma compressão, por exemplo. E a dispneia também é uma outra situação clínica que ocorre quando há uma disfunção, principalmente a nível vagal. Existem alguns testes que podem ser feitos para verificar a integridade do nervo vago. Nós pedimos que o paciente abra a boca, né, e verificamos a região do palato. Essa região do palato, a inervação é vagal. Então, na esquerda superior, vocês podem observar ali o arco, né, do palato, a úvula no centro, centralizada, indicando uma normalidade vagal. Já na imagem à direita, inferior, mostra uma alteração do lado esquerdo vagal. Então, observe que o arco está despencado, né, e a úvula está inclinada contralateralmente. Então, isso mostrando uma alteração vagal maior, uma paralisia nesse caso aí pela clínica. Geralmente, os problemas de paralisia dos nervos parescranianos, né, não são muito bons. Geralmente ocorrem devido a problemas, né, maiores de tumores intracranianos. Uma outra área então, de inervação do nervo vago, nós temos o pulmão e o coração. Com relação ao pulmão, ele é controlado pelas fibras, principalmente pelas fibras broncopulmonares vagais. Então, ele controla principalmente os seus receptores, a questão dos gases, né? O equilíbrio dos gases, oxigênio e CO2. E, naturalmente, outros gases que, porventura, né, nós aspiramos, nós respiramos. Então, nós temos, por exemplo, a nicotina. Sabemos que a nicotina, o poder, né, que é a toxicidade, que é para quem fuma, né, esses gases. Então, tudo isso está sendo monitorado pelos quimioreceptores localizados nas membranas alveolares. Então, essas informações são enviadas lá para o núcleo trato solitário e tem a reação, que é o controle realmente desse tentar o equilíbrio, né, manter a homeostase local naquela reação, ou seja, manter o nível estável, ou a correlação estável entre oxigênio e CO2 internamente no nosso corpo. Também estimula reflexo da tosse e aí para a secreção de muco. Com relação ao coração, o nervo vago vai diminuir o batimento cardíaco e a pressão arterial, né? E nesses dois sistemas, o nervo vago tenta manter o equilíbrio. Isso também nós veremos também na teoria polivagal, que tem um tema muito importante quando deve ser falado sobre o estresse, os vários estressores do nosso corpo. Também é comentado sobre o tono vagal. O tono vagal ele é medido através da conexão da frequência cardíaca, ou seja, o batimento cardíaco e a diminuição da pressão arterial. Quando existe um tono vagal alto, existe uma diminuição do batimento cardíaco e uma diminuição da pressão. Isso é conseguido principalmente com a respiração. Então, a nossa respiração tem uma influência enormemente com relação ao tono vagal. Tanto que as técnicas de respiração, que nós vamos comentar na próxima live, é utilizado também em meditação, no yoga, etc. A inspiração, ele ativa mais a parte simpática e a expiração, ele ativa mais a parte parasimpática. Ou seja, então,
A expiração, uma expiração mais prolongada, nos dará o quê? Um aumento desse tono vagal, ou seja, vai levar uma situação de um batimento cardíaco, uma tendência de uma bradicardia. Isso é bom para poder regular, né? Ou seja, manter esse equilíbrio entre o batimento cardíaco e a pressão cardíaca. Também tem o reflexo vasovagal. Esse reflexo vasovagal é uma situação clínica. Deixa eu abrir aqui um minutinho, por favor. Vou dar aqui só para... Só um minutinho. Isso. Então, esse reflexo vasovagal também, ele é estimulado quando existe uma alteração muito brusca, uma queda muito brusca na pressão sanguínea devido a um fator. Pode ser um fator intrínseco, como um problema intestino, uma infecção, né, intestinal, ou um fator extrínseco, como, por exemplo, né, uma cena onde a pessoa vê um acidente, começa a ver sangue e de repente a pressão cai. Então isso aí são pessoas que têm uma tendência, né, de ter uma hiperatividade desse reflexo vasovagal. Nesse caso, quando a pessoa desmaia, é chamada de síncope vasovagal e é tratada também com as técnicas, né, do estímulo do nervo vago. Um outro detalhe importante com relação ao coração é com relação à inervação do nervo, a inervação vagal para o coração. O nervo vago direito, ele tem um suprimento de informações para o nodo sinusal ou sinoarterial. O que ele faz? Ele faz uma desaceleração do batimento cardíaco. Ele ajuda na tendência da bradicardia. E isso depois eu vou estar comentando como que eu monitoro, né? Como que eu monitoro nas técnicas que eu executo, como eu monitoro que se eu estou ou não trabalhando ou acionando o nervo vago, né? através desse batimento da frequência cardíaca, a diminuição da frequência cardíaca. Já o nervo vago esquerdo, ele tem uma ação mais aonde? No nodo atrioventricular. Ele trabalha mais com a contração do coração. Então esses dois dedos, direito e esquerdo, têm uma ação direta no coração nesses dois nodos, né? Sinoarterial e no atrioventricular. E para nós fecharmos essa primeira parte, estou com 35, tem que acelerar um pouquinho mais, vamos falar um pouquinho sobre algo que é muito complexo, que é um outro mundo, vai ser rápido, que é o intestino, a parte intestinal abdominal. Né? Comentei com vocês que o sistema nervoso autônomo é dividido em três, sistema nervoso autônomo simpático, parasimpático e o entérico. O sistema nervoso entérico, ele praticamente é um sistema isolado. Ele contém em torno de 100 a 300 milhões de células neuronais. Também pela literatura fala-se que é mais que o próprio cordão espinhal. Né? Então ele tem um sistema próprio de autorregulação, porém ele tem também trabalha dependente desses dois sistemas, o sistema simpático e parasimpático. E o parasimpático está um nervo vago que basicamente tem suas fibras de aferências ao nível né, da mucosa intestinal, ou seja, desses quimioreceptores que estão localizados nas paredes intestinais. Lembrando também que ele vem desde lá de cima do esôfago, passando todo o trato, né, digestivo até o ânus. Então, principalmente no intestino, onde tem a captação de mudanças, né, da química produzida, ou seja, para manter essa homeostase, esses três sistemas trabalham em conjunto, justamente para manter esse sistema equilibrado. Então, o sistema nervoso autônomo, com o sistema simpático, parasimpático e o sistema entérico. Existe uma via principal que regula isso. Essa via principal de regulação, que eu vou mostrar para vocês, vou explicar justamente o motivo pelo qual eu comecei todo esse trabalho, que é justamente a fisiologia
do nervo vago para o intestino. Então, existem basicamente duas vias de regulação para o intestino. A via ou o eixo, que é chamado, né, hipotálamo pituitário adrenal, e o eixo neural. Lembrando que o eixo pituitário adrenal é um eixo hormonal, né, humoral. E o eixo neural é a via mais rápida, né, mais eficaz no sentido de resultados imediatos de uma ação que esteja acontecendo naquela região do intestino. Deixa eu ver aqui, estou esquecendo alguma coisa. Sim. Bom, como que funciona esse sistema, né? Como que esse sistema vai captar todas essas informações e como que o cérebro, a reação que o cérebro vai enviar de volta para o intestino, tentando manter a homeostase. Bom, existem essas duas vias, conforme falei para vocês. Como existem esses quimioreceptores nas paredes, nas mucosas do intestino, e geralmente esses quimioreceptores vão perceber alterações, ou seja, algo maléfico dentro do nosso corpo. Esse algo maléfico, como nós falamos, são as citocinas. São proteínas como a interleucina 6, a interleucina 18 e principalmente o fator tumoral de necrose alfa. E esse praticamente está envolvido em várias estruturas do nosso corpo humano. Então, quando ele percebe essa citocina, a gente pode observar aqui em cima, essa informação, essa aferência, ela é enviada para o núcleo do trato solitário. A partir daí, tem duas informações, duas vias de informações. O eixo, né, hipotálamo pituitária adrenal. Esse eixo hormonal é mais lento, conforme eu falei para vocês. O hipotálamo percebe essa alteração, ele vai mandar informação através de um fator para o tálamo, pituitário, através do ACTH. O ACTH, que é esse hormônio, ele vai liberar o cortisol lá nas adrenais. O cortisol é um hormônio do estresse importantíssimo no nosso corpo humano, que regula várias atividades cerebrais, ósseas e principalmente também até alterações da gordura do nosso corpo. Todo o corpo humano tem uma taxa normal do cortisol. Quando essa taxa ela extrapola, né, a sua normalidade, que nós temos os vários problemas, principalmente as questões, né, do estresse, né, esse estresse que é tão falado. Então, isso é monitorado através desse hormônio cortisol. Então, essa é uma via humoral, uma via mais lenta. A via mais rápida, essa outra que está ali em vermelho, ela tem uma informação importante, que um mediador, que é um neurotransmissor, acetilcolina. A acetilcolina foi o primeiro neurotransmissor visto pelo ser humano, né? Pesquisado pelo ser humano. A acetilcolina são duas estruturas, né? São a acetilcolina com enzima e a colina, que é um aminoácido. Então, esses dois formando, eles vão trafegar, né, ali nas placas, né, nas placas entre um neurônio e o outro, ou seja, a transmissão de informação. Essas informações chegarão até na região, no caso aqui do intestino, a nível de macrófago, mas como que a célula vai perceber este neurotransmissor, ou como as células percebem os neurotransmissores, né? Cada célula do nosso corpo exige janelas, né? São portas, né? E essas portas, né, elas vão perceber a presença ou não desses neurotransmissores, abrindo ou não, ou fechando, de acordo naturalmente com a saturação deles no local. Essa janela da acetilcolina é a nicotina alfa-7, que ela vai permitir que a acetilcolina entre na célula, e a partir do momento que entra na célula, nesse caso, o exemplo está sendo dado no macrófago, ele vai distribuir o fator de necrose tumoral alfa. Então, essa citocina que estava naquele lugar devido a uma inflamação ou qualquer outro motivo, ela estará sendo automaticamente combatida, isso a todo instante, até esse momento, né? A todo instante, está sendo combatida pela acetilcolina através dessa via, que é essa via rápida e imediata. Existe uma outra via ali do lado, que está ali a CTH,
que é a via do gânglio ciliático, é uma via que estava sendo pesquisada há pouco tempo, mas agora já tem muito mais artigo mostrando que existe realmente no ser humano essa via. É uma via indireta, onde, eu comentei com vocês agora há pouco, que o baço ele não produz, ele não recebe fibras direta do nervo vago, e sim indiretamente. Então, esse gânglio ciliático vai receber as fibras do nervo vago, que vem em formação da acetilcolina. Essa acetilcolina transforma em noradrenalina dentro do baço. No baço, através do linfócito. Os linfócitos, sabemos que o baço é um grande produtor, né, de células brancas, né, células T. Elas vão levar, através do linfócito, vai ser produzida acetilcolina. A acetilcolina agora sim vai entrar do macrófago da mesma forma que eu expliquei agora há pouco para vocês, destruindo ou combatendo os fatores de necrose tumoral alfa. Ou seja, nós temos um vilão na história, que são as citocinas, fator de necrose tumoral alfa. Então guarda esse nome que veremos daqui a pouco, eles têm importância também nas articulações, né? A acetilcolina também é um neurotransmissor que trabalha na nossa memória, trabalha no nosso sono, trabalha na contração muscular. Ou seja, ele está em pleno no nosso corpo humano. Então, essas são as três vias. Essa via que eu acabei de explicar para vocês é chamada também de via anti-inflamatória natural do corpo humano. Então, isso é a citocina, que são pró-inflamatórios. O neurotransmissor acetilcolina, ele trabalha contra essa inflamação. Então, é um mecanismo que praticamente é visto em todo o corpo humano, automaticamente. Rapidinho aqui agora, acelerar aqui, senão não vou conseguir passar toda a mensagem para vocês. Bom, como que iniciou esse processo? Então, através daquele colega, né, trabalhando C1, eu comecei a fazer umas pesquisas. Nessas pesquisas, inicialmente, iniciou com a primeira hipótese minha. A primeira hipótese foi esse artigo que eu encontrei sobre a ponte mildural cervical. O que é a ponte mildural cervical? A ponte mildural cervical, anatomicamente, ela é um ligamento que une, né, a porção posterior da medula, da dura mater, até a musculatura profunda da base do pescoço, ou seja, principalmente o reto da cabeça maior. Comentei agora há pouco para vocês que aquele núcleo, né, de aferência lá, do trigêmeo cervical, ele recebe informações da parede, né, da parede meningia posterior. É justamente isso que está falando. Então, essa região é ricamente inervada pelo nervo vago. Ou seja, situações de mobilizações que nós estamos realizando, manipulações, qualquer procedimento que estamos fazendo nessa região, na base do nosso crânio, principalmente no nível C1, C2, C3, nós estamos indiretamente influenciando nesse mecanismo, né, do nervo vago. E isso na próxima live eu vou mostrar para vocês como nós monitoramos isso. Então essa foi a primeira hipótese, né? Só que a gente vai pesquisando, a gente vai descobrindo outras coisas, né? O mundo é assim, né? Então, descobri os artigos da estimulação do nervo vago. Estimulação do nervo vago, inicialmente, antigamente, ainda é também, né? Mas agora mudou, né? Era um procedimento cirúrgico, que o médico faz uma incisão, coloca um estimulador aqui próximo aqui à carótida, onde passa o nervo vago mais profundamente, e ali estimula. Então, esse artigo mostra, né, desde 97, que o FDA, que é a Federal Drug Administration, ela já reconhece o que estimula o nervo vago pode ser tratado várias patologias, principalmente a epilepsia refratária, depressão, obesidade, basicamente. E outras situações que não foram aprovadas, que agora, esse é um artigo mais antigo, né? Que agora já foram reconhecidas, como alguns tipos de dor de cabeça, como a migraines, por exemplo, fibromialgia, também é vista, e outras situações clínicas que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Principalmente a artrite reumatoide que cabe a nós. Aqui, isso.
Então, nesse artigo sobre o nervo vago e o reflexo inflamatório, aí é o que é uma conexão entre metabolismo e imunidade, é um artigo muito interessante, que ele fala justamente dessa conexão do nosso trabalho, quando nós fazemos, né, nós fazemos a mobilização ou estímulo do nervo vago, ele vai alterar justamente as condições dessas patologias. Então, quando o nervo vago ele é ativado ou é estimulado, ele é integrado nesse sistema. Ele consegue participar e consegue modular através daquelas vias anti-inflamatórias que eu comentei com vocês agora há pouco. Principalmente a via neural, através da eliminação da acetilcolina. Então esse é um artigo muito interessante, que ele mostra justamente esse mecanismo, né? Esse mecanismo, esse reflexo anti-inflamatório, que é o nosso, vamos dizer assim, é o nosso remédio natural do corpo humano, sem ter que ter uma ingestão de qualquer tipo de anti-inflamatório, né? Que nós conhecemos na praça. Então esse artigo muito importante, que começou a dar base para o início dos meus estudos. Esse realmente foi o artigo, né, que praticamente mudou a minha concepção da aplicabilidade que eu estava fazendo naquele colega do joelho, né? Esse artigo mostra realmente que a estimulação do nervo vago inibe a produção de citocina, né, da citocinas, são essas proteínas tóxicas, né, e atenua a severidade das doenças em artrite reumatoide. Então foi visto realmente que com o estímulo nervo vago, isso muda e ataca realmente quem? Toda articulação, quando ela começa a ser destruída, quando ela ser degenerada, é encontrado o fator de necrose tumoral, alfa. Então, quando o nervo vago é estimulado, ele libera mais acetilcolina, existe uma diminuição desse fator de necrose tumoral. Isso é visto quimicamente. Agora, um ponto importante, né? A frequência que é realizada. Então, esse artigo mostra dois pontos. Um ponto importante que eu uso, né, nas minhas técnicas de mobilização. A frequência, como a gente mobiliza o nosso paciente. Para uma frequência em torno de 20 Hz, ele trabalha principalmente em paciente com epilepsia. E uma frequência de 10 Hz, justamente vai atacar o que? A artrite reumatoide. Então, a artrite reumatoide, através do estímulo nervo vago, já está conseguindo ser tratada. Lembrando, uma doença autoimune, né? Ainda causa desconhecida, mas pelo menos a sua degeneração está sendo atenuada pela estimulação do nervo vago. Esse artigo agora mostra a questão desse equilíbrio do sistema nervoso autônomo para reduzir a inflamação da artrite reumatoide. Então, ele mostra realmente nesse artigo que ele confirmou que através, né, dessa via anti-inflamatória colinérgica, que a estimulação, né, desse nervo, do nervo vago, ele consegue inibir o fator da necrose tumoral, né, justamente através, né, daquela porta ali, daquele receptor, daquela janela, acetilcolina, nicotino, receptores 7-alfa. E para nós terminarmos, basicamente aqui, esse artigo aqui, praticamente é um artigo que mudou a minha forma de pensar quando eu trato meus pacientes. Ela mostra justamente, você precisa de um nervo para tratar a dor. Aí mostra realmente a ação, né? Quando se fala das vias que nós trabalhamos, o que nós fazemos, qualquer atividade que nós fazemos, precisa realmente de um impulso elétrico para modificar algo lá na frente. Então, é sabido que quando existe uma dor, uma região de dor, uma região de inflamação, existe uma hiperatividade simpática. Essa atividade hipersimpática, ela vai aumentar a tensão muscular. Essa tensão muscular, sabemos que vai comprimir mais, os vasos estão localizados na região. Isso causa uma isquemia dolorosa. E essa vasoconstrição, né, devido a essa nossa opção,
E essa manutenção simpática, isso que é importante, vai levar uma deficiência do fluxo sanguíneo local e levando então uma hipóxia, ou chamamos de estresse oxidativo, e dessa forma desencadear uma dor muscular, uma nocicepção muscular. Com a ativação do nervo vago, ocorrerá um reequilíbrio desse sistema. Então, o sistema estará reequilibrado através do que da injeção da acetilcolina. Já vimos que a acetilcolina também tem um espaço a nível muscular. Então, quando existe o equilíbrio, essa homeostase local, a dor diminui, a inflamação diminui. Então, um dos aspectos da dor crônica, né, que eu tenho estudado é justamente isso. Né? A dor crônica ela permanece porque, primeiro, não descobre a causa do problema. Mas por que não descobre a causa do problema? Porque geralmente a maioria que a gente vê de trabalhos é local. Ninguém trata a causa de uma tendinite, por exemplo. Porque a tendinite persiste por meses, né? Por meses. Por que não trata a causa? Então, o local, existe sim uma inflamação crônica, aquela inflamação onde tem uma predominância simpática. Então, com a atividade, com o trabalho, né, de ativação do nervo vago, com técnicas, né, que eu vou mostrar para vocês, vou apresentar para vocês na parte 2, com a teoria polivagal e o tratamento, nós vamos poder controlar ou tentar reequilibrar esses dois sistemas, sistema simpático e parasimpático, né? Pela essa via anti-inflamatória, ou via reflexa anti-inflamatória. Ok, esse aqui. E desculpa. Ah, sim, tá. E todo sistema, ele é monitorado pela taxa de variabilidade do coração. Ele é um dos poucos testes que dão fidedignidade que realmente existe uma atuação do nervo vago em determinada área. Então, através da monitoração, né, dessa taxa de variabilidade, nós podemos saber, ter certeza que o nervo vago está atuando ou não. Eu, como não tenho o equipamento necessário, eu uso o oxímetro. Então, através do oxímetro, fazendo as técnicas de mobilizações, eu observo a diminuição da frequência cardíaca. É a única forma que eu posso asseverar que estou atuando com o nervo vago. Então, ok. Acho que é só isso mesmo. Bom, é isso, meus amigos. Acho que falei um pouquinho, tive que falar rápido, era muito material, quase terminando nosso tempo. Mas para a gente finalizar, né, nessa live de hoje, né, a ação é importante. Então, eu quis mostrar para vocês a origem do nervo vago, né, como que o nervo vago, da onde que ele vem, né, quais são os núcleos que são responsáveis, núcleos de aferência e de eferência, por onde que ele passa, a nível de pescoço, laringe, faringe, esôfago, as cordas vocais, passa pela região do tórax, pulmão, coração e penetra no intestino a nível também do estômago, a nível do intestino, do fígado, ou seja, de todo esse trato gastrointestinal. E a repercussão que ele tem também com a sua aferência, né? A recepção dessas informações, porque qualquer mudança que ocorra, automaticamente esse sistema está trabalhando. Porém, né, a gente está vendo apenas pela essa visão, né, estrutural, essa visão neurofisiológica. Na próxima live, nós veremos, através da teoria polivagal, como as emoções, né, como os sentimentos afetam esse sistema, principalmente o sistema gastrointestinal, o sistema entérico, e o sistema que envolve o coração e o pulmão. Né? E isso vai mudar, né, de uma certa forma, vai ter uma expressão a nível externo, que é através da nossa mímica facial e através da nossa voz. Então, o sistema polivagal vai explicar tudo isso com essa nova teoria, que não é nova, desde 1994, e em seguida eu vou apresentar para vocês o tratamento, as várias técnicas de tratamento que nós podemos trabalhar direto e indiretamente no nervo vago, tá bom? Eu espero que tenha ajudado, tenha jogado uma semente, né, aí para vocês. E o tratamento que eu faço com meus pacientes hoje, basicamente, está voltada principalmente para a ação do nervo vago, principalmente pacientes crônicos ou pacientes que têm uma sensibilização central.
fibromialgia, dor não específica lombar, cefaleias. Eu entro justamente no primeiro momento com essas técnicas, né, que eu vou apresentar para vocês, para tentar minimizar o efeito simpático, para tentar equilibrar esses dois sistemas que nós chamamos de homeostase. Beleza? Agradeço a presença de todos. Qualquer dúvida que tenham, pode perguntar no meu direct ou no meu WhatsApp e estou aqui para respondê-los, tá bom? E na terça-feira que vem, então nós estaremos aqui no mesmo horário, às 21 horas, com a teoria polivagal e as técnicas de tratamentos. Beleza? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela presença e estamos aí. Vai ficar gravado, vou deixar gravado lá no meu Instagram e no YouTube também. Obrigado por tudo aí, pessoal. Grande abraço.